Olá, povo de Deus, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, 24 de novembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 5, de 1 a 6, de 13 a 14, 16 a 17, 23 a 28, e de Lucas 21, 12 e 19. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei, os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze, ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei, meu pai? Ouvi dizer que possuís o dom do Espírito dos deuses e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, Daniel disse perante o rei: Fiquem contigo teus presentes, e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo celebravas os deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado: Mane, Tessel, Parsim. E esta é a explicação das palavras. Mane, Deus contou os dias de teu reinado e deu por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Baltazar, filho de Nabucodonosor, o último rei da Babilônia, representa aqui o papel de Antíoco IV Epífanes. Daniel se encontra com este rei decadente que o coloca em situação de prova, provocando-o para que interpretasse um fenômeno estranho, uma mão que escrevia na parede. O rei lhe promete presentes para que ele lhe dê o significado daqueles escritos. Daniel recusa receber tais presentes, mas não se furta à tarefa de interpretar as palavras que aparecem na parede. 3 palavras: Mane, Tessel, Parsim.
que, interpretados por Daniel, são contado, pesado e dividido. Elas significam o fim do império. No imaginário apocalíptico que resiste à opressão, está a certeza de que o império de Antíoco IV terá o mesmo fim do império de Baltazar. O banquete e o roubo das vasilhas do templo denunciam as profanações de Antíoco IV em Jerusalém. Para aprofundarmos no sentido do livro de Daniel, é bom que saibamos mesmo, Baltazar nem foi o último rei da dinastia babilônica e nem foi filho de Nabucodonosor. Isto quer dizer que o autor não está descrevendo uma crônica da história, mas que ele cria uma história para afirmar que com Deus não se brinca. E quem o faz recebe uma resposta ainda na história. Lucas 21, de 12 a 19. Disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Jesus nunca escondeu dos discípulos o que aconteceria a eles se o seguissem verdadeiramente. Dizia-lhes que o discípulo não é maior nem melhor que o mestre, mas todo discípulo bem formado seria tal qual o mestre. Ou ainda, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Assim sendo, o discípulo acabará vivendo aquilo que seu mestre viveu. Os discípulos foram entendendo. Se assim trataram Jesus, o que não farão conosco? E Jesus os empodera para que não se deixem persuadir por ninguém, mesmo em meio das perseguições e mortes de alguns. Quando Lucas escreveu o Evangelho, vários deles já tinham sido assassinados. Estevão, Tiago, Paulo, Pedro e outros. É impressionante também que Jesus os avisa que poderão ser entregues aos tribunais até mesmo pelos pais, irmãos, parentes e amigos. E é nessa perspectiva que o autor inglês Terry Eagleton levanta a questão: se você seguir Jesus e não acabar morto, aparentemente alguma justificativa será necessária. A perseguição e o martírio serão duas constantes na história dos autênticos seguidores de Jesus. Percebemos que cultivamos algumas amizades muito frágeis, pois quando tomamos a sério na vida a verdade do Evangelho, estes amigos nos abandonam, nos chamam de radicais, de intransigentes e somem da vida da gente. Porém, é sempre consolador ouvir o testemunho do Darcy Ribeiro, o grande antropólogo, sobre os fracassos que teve em sua vida. Fracassou em diversas iniciativas, mas morreu feliz, pois seria o fracasso dos fracassos ter se vendido e ter estado do lado dos medíocres que o derrotaram.
Vejamos como ele se expressa. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente, fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Aos olhos humanos, a cruz é também o fracasso do Cristo. Mas aí é que ele se saiu vitorioso, pois o contrário seria ter feito acordos e alianças com os poderes corruptos do seu tempo. Os discípulos que o seguiram e dele aprenderam também terminaram tragicamente, mas entraram para a história como pessoas dignas e exemplos para todos os cristãos, pois permaneceram fiéis e firmes e ganharam a vida. Um beijo no seu coração.